suicídios. Lições bíblicas. Quando Deus restaura o justo. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição, vamos estudar sobre quando Deus restaura o justo, a humilhação de Jó, a intercessão de Jó, a restauração de Jó. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Chegamos na lição 13 do quarto trimestre de 2020, quando Deus restaura o justo. Nesta lição vamos aprender que Jó, apesar da sua prova, da sua luta que passou, do seu sofrimento, ele continuou íntegro diante de Deus e ainda intercedeu pelos seus amigos, e quando intercedeu pelos seus amigos, recebeu a resposta de Deus, recebeu a restauração de Deus no finalzinho da sua prova. Vamos aprender muito nesta última lição, vamos aprender na questão do sofrimento de Jó, nós vamos aprender que ele continuou íntegro, apesar de todo o seu sofrimento. Quem teve que interceder pelos seus amigos foi Jó. No final da sua prova, recebeu a vitória quando intercedeu pelos seus amigos que tinham falado coisas que não eram segundo o que Deus gostaria que eles tivessem falado, como que eles deveriam ter reconhecido a Deus, e assim não o fizeram. Então Jó teve que interceder por eles e Deus aceitou a intercessão de Jó, aceitou Jó diante de Deus para interceder sobre os seus amigos. E nós vamos ver muitas outras coisas nesta lição 13 que estamos finalizando esse trimestre nesse dia. Nós vimos em lições anteriores sobre a transcendência de Deus, a imanência de Deus. Nós já estudamos isso, inclusive, na lição anterior. Podemos deixar aqui em cima o card para você dar uma olhada. Reverência e submissão. Diante da situação que Jó se encontrava, agora Deus mostrando para ele, convidou ele para mostrar o universo, mostrar como funciona o universo, as suas criaturas, as cabras monteses. Quem é que cuida das cabras monteses? A sua gravidez, quando lançam de si para longe as suas dores, as dores do parto. Quem é que cuida? Quem é que sabe o tempo exato da sua gravidez? Quem é que cuida da sua alimentação? A alimentação dos seus filhotes? Quem cuida? E Deus falou em algumas coisas. Imagina se Deus falasse a terça parte das coisas, metade das coisas, e com isso Jó já disse, né? Bem sei eu que tudo podes, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes. Era um gesto de submissão e de reverência diante de Deus, porque aqui ele estava reconhecendo que Deus era transcendente, como estava falando há pouco tempo, e estudamos na lição anterior, na lição 12, sobre a transcendência de Deus, a imanência de Deus, também sobre a soberania de Deus. Então Jó viu, reconheceu tudo isso, e foi uma experiência maravilhosa que Jó teve. Também a teofania. Jó também teve esse privilégio de ter esta experiência com a teofania de Deus, que também nós vimos na lição anterior. Uma experiência viva com Deus. Jó, ele mesmo disse que ele conhecia Deus só de ouvir.
ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Se nós formos analisar no início do livro de Jó, quando o próprio Deus diz que ele era homem reto, homem digno, homem temente, homem que se desvia do mal, enfim, quando Deus dá aquele relato ali, aquela biografia de Jó, nós ficamos imaginando que não lhe falta nada, que ele já está diante de Deus, já está íntegro, já está perfeito. Mas nós vimos que nessas condições de perfeição, só mesmo Jesus é apresentado desta maneira como íntegro na condição de sem pecado. Então, claro que Jó, ele fazia o possível para estar diante de Deus de uma forma íntegro de tudo aquilo que ele conhecia ser certo, mas não no sentido de sem pecado. Então, claro que ele sempre precisava de aperfeiçoamento, assim como nós podemos ser mais de oração, mais leitura bíblica que fizermos, tudo aquilo que conhecemos que é certo diante de Deus que podemos fazer, sempre vamos precisar de aperfeiçoamento, porque somos pecadores, somos gerados em pecado, então temos a natureza pecaminosa, temos o velho homem. Então tem pessoas aí que se convertem já com 40, 50 anos, às vezes muito mais. Então o velho homem teve muito tempo de ser aperfeiçoado na pessoa, então precisa ser quebrado este velho homem. Então Deus trabalhou na vida de Jó de uma maneira, só estudando mesmo, como fizemos aqui durante 3 meses, não só a história de Jó, mas o trabalhar regenerador, transformador, restaurador de Deus na vida dele, para a gente sair com uma nova visão a respeito de Deus na vida da pessoa. E aproveitando, eu digo que é isto que Deus quer fazer nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Então, Jó teve esta experiência tão maravilhosa e nós não podemos nos contentar com aquele conhecimento teórico e dizer como Jó, eu conhecia Deus só de ouvir. Meus pais são crentes, conheço alguém lá, minha tia, meu tio lá, meu vizinho é crente. Então nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Devemos ter esta experiência de renunciar os achismos e renunciar a nós mesmos e, como disse há pouco, o nosso velho homem, que às vezes teve um bom tempo de preparação, um bom tempo de aperfeiçoamento ali, o velho homem, mas agora Deus quer trabalhar neste velho homem. Então Deus quer que deixemos de lado o nosso próprio eu, renunciemos o velho homem. A intercessão de Jó, a ira de Deus. Deus se irou contra esses 3 amigos de Jó, por eles falar coisas que não condiziam com a verdade. Falaram coisas, a teologia deles estava, algumas coisas eram certas, eles até tinham um bom sentimento em relação a Jó, em relação a Deus, mas colocaram de uma forma errônea a sua teologia e Deus não se agradou disso. Então eles cometeram pecado e acusando o próprio Jó, achando que ele estava sofrendo, que ele estava na prova por causa de ter cometido pecado. Então essas falas precipitadas desses amigos de Jó fez com que Deus se irasse com eles. E o que aconteceu? Esse mesmo Jó, que teve paciência com esses amigos, com esses 3 amigos, e depois, posteriormente, ainda Eliú ainda foi o mais compreensivo, ainda não foi chamado a atenção, mas esses 3 primeiros amigos aqui, até há quem diga que Eliú foi colocado no livro posteriormente. Então Deus se ira com esses amigos de Jó por falar coisas que não condiziam com a verdade. Em vez de exaltarem a Deus na sua soberania, então achavam que
Jó estava sofrendo devido a um pecado, quem sabe pecado oculto. Então nós vimos que nós devemos conhecer a palavra de Deus, mas devemos conhecer também o Deus da palavra. Não adianta tão somente nós ler a Bíblia, conhecer a sua palavra e não conhecer o seu autor. A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. Então devemos também conhecer o autor da palavra, ter uma experiência pessoal com o autor da palavra. Então o que mais eles faziam era exaltar a soberania de Deus, mas limitar o seu poder. Então o que adiantava exaltar a soberania de Deus e limitar o poder, achando que Deus não podia fazer nada por Jó, não podia restaurá-lo, não podia fazer o que depois, no final, nós vimos que ele fez? Então eles mesmos tiveram que se retratar diante de Jó. Eles tiveram que se retratar diante de Deus. Deus ordena então que eles peguem 7 bezerros, 7 carneiros e ofereçam um holocausto. Então a gente observando isto, que Deus pede 7 bezerros, 7 carneiros para um holocausto, então nós vimos aí que houve pecado da parte desses 3 amigos de Jó. E Jó agiu como um sacerdote. Deus disse, agora vocês vão lá em Jó, ele vai interceder por vocês, eu vou aceitá-lo na minha presença, eu vou aceitar o sacrifício dele, a intercessão dele por vocês. Então houve pecado em falar de Deus, como já disse há pouco tempo. Não adianta exaltar a soberania se fica limitando o poder, achando que Deus é tão pequeno que não pode restaurar a vida de um patriarca ou de uma pessoa, que Deus é pequeno. Esses amigos de Jó estavam dizendo isso, que Deus era pequeno. Ele não tinha condições que Jó ele tinha que agir corretamente para a sua vida poder seguir no curso normal das coisas. Então estavam limitando o poder de Deus, a grandeza de Deus. A restauração de Jó, restauração moral e espiritual. Havia necessidade de uma restauração moral, espiritual e moral. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Então alguém pode achar que ele foi fiel até o fim, não blasfemou, não amaldiçoou Deus, então Deus retribuiu a Jó. E não foi desta maneira. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Ele abençoa a pessoa porque Ele ama. Já diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, de tal maneira Deus amou as pessoas. Então, por amor, Ele deu o seu Filho, por amor Ele abençoa, por amor Ele proporciona, Ele dá vitória, por amor Ele cuida. Nós vimos o providenciar de Deus em muitas situações, inclusive situações difíceis e dificílimas, em que muitas vezes parece que está tudo perdido, como era o caso de Jó. Parecia que estava tudo perdido. Ele se desesperou tanto que até chegou a amaldiçoar, não a Deus, mas o dia do seu nascimento, e reclamar por que houve seios que o amamentassem, por que houve joelhos que segurassem na hora que ele foi dado à luz. Então, claro, é por amor. Deus faz tudo por amor, Ele não é obrigado a nada, Ele não é obrigado a abençoar, Ele não é obrigado a salvar, mas Ele quer. O maior desejo de Deus é salvar a humanidade, salvar o homem. Para isso Ele preparou minuciosamente um plano de salvação.
Então o homem é que tem os ouvidos tapados. Nós que temos os ouvidos tapados, e muitas vezes o sofrimento vem para nos abrir os ouvidos. Muitas vezes o sofrimento, muitas vezes a prova vem porque Deus fala conosco e nós estamos com os ouvidos espirituais tapados, não ouvimos aquilo que Deus quer nos comunicar. Então, para que nós tenhamos ouvidos mais atentos à voz de Deus, necessário é nós ler mais a Bíblia, para ver o que Deus quer falar conosco. É necessário nós orar mais, deixar outras coisas de lado que não nos edifica. Não vamos dizer que não vamos participar de outras coisas e fazer outras coisas, vamos abandonar tudo e ficar 12 horas no dia orando e 12 horas lendo a Bíblia. Não, nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, temos os nossos estudos, alguns estão estudando, estão na faculdade, mas tem que haver uma prioridade para Deus. Não pode haver oferecer para Deus restos, como se Deus fosse um mendigo que recebesse só a sobra. Então tem que haver uma entrega total para que possamos ouvir Deus falar conosco. Jó não estava ouvindo. Jó teve o tempo todo o silêncio de Deus, como falamos em lições anteriores. Você pode ver o card das lições anteriores aqui, que estamos estudando sobre Jó, tem o card em cima aqui, para você dar uma olhada. Falamos sobre esses assuntos todos, o silêncio de Deus, a soberania de Deus, a imanência, a transcendência, a soberania. Falamos sobre vários assuntos e você pode se deliciar com eles aqui no canal da Redescoberta da Palavra. Por falar nisso, seja bem-vindo aqui ao canal. Esta restauração de Jó é muito linda. Nós vimos que ele teve... Alguém até pergunta, Deus deu tudo em dobro, mas Deus não diz. Alguém até pergunta, mas ele teve tudo em dobro, mas ele não teve uma esposa em dobro, né? Jó já teve problemas com a primeira, né? Já mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então, quem sabe foi bom para ele, né? Ele teve 10 filhos. Deus deu 10 filhos para ele novamente, e alguém pergunta, como tudo em dobro se ele teve 10 filhos? E alguém pergunta, mas como recebeu tudo em dobro se ele teve só mais 10 filhos, ele não teve 20? Então não é em dobro. Então nós vimos que Jó já teve 10 filhos, sabia que eles estavam bem, estavam com o Senhor. Quando nós estamos com o Senhor, muito embora o corpo aqui pode estar tombado, nós estamos vivos. E para um pai, para uma mãe, para os entes queridos, por mais que doa a dor da separação, mas a gente sabe que eles estão vivos. Claro que não é fácil. Falar é fácil. Estou falando aqui, mas não é fácil. E quem está falando aqui é alguém que também já teve alguém ente querido que já partiu com o Senhor. Então nós sabemos da dor da separação para poder falar aqui para você. Então, sabemos que esta pessoa está com o Senhor, então ela não está perdida. Para Jó, ele tinha aqueles 10 filhos e recebeu 10 filhos, recebeu mais 10 filhos. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. E é interessante como as filhas de Jó, Gemima, a Késia e a Querem, na terra não havia mulheres mais lindas do que estas filhas de Jó. Eram mulheres exuberantes em beleza. Então nós vimos que Deus realmente restaura a pessoa, e quando há um entendimento, quando nós entendemos como é que funciona, as pessoas ficam dizendo, Deus não deu 20 filhos para Jó, mas Jó compreendia que os seus filhos estavam vivos, estavam bem diante de Deus. Um dia ele iria reencontrá-los, não com aquele sentimento de pai para filho, porque senão quando
quando a gente parte daqui e chegamos lá, se um de nossos antequeridos não estiver lá, claro, então o céu não seria um lugar de glória, um lugar de alegria, seria um lugar de tristeza. Então não vamos ter aquele sentimento de pai para filho, de filho para pai. Mas vamos seguir aqui. Então nessa lição nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. É porque Ele nos ama que Ele quer que sejamos mais perfeitos ainda. Então Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava sempre certo. Não é aquela barganha, aquela troca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos também sobre o depurador, o trabalhar de Deus, nós ali no crisol de Deus. Então nós vimos que não adianta a gente se jogar no chão, a gente implorar e pedir que Deus nos livre daquela prova, porque nós só estaremos prontos no crisol de Deus, no cadinho de Deus, nós só estaremos prontos quando o Senhor enxergar em nós a imagem de seu Filho. Aí nós estaremos prontos, quando Deus enxergar em nós a imagem de seu Filho. Assim o depurador do ouro faz. Quando ele está depurando, quando ele está trabalhando com o seu maçarico, não pode chegar muito próximo para não escurecer, não pode ficar muito distante, porque senão a temperatura não vai ser adequada para o derretimento. Então Deus conhece todas essas coisas e sabe a distância exata, a estrutura exata que você vai suportar. Então por isso no meio da prova não adianta você espernear, ou quem sabe você fugir. Às vezes você foge da luta e já está quase no final. Às vezes falta uma quadra para você chegar no seu destino e você já joga a toalha, já chuta o balde. Então vamos ficar firmes porque Deus conhece a nossa estrutura e Ele quer nos dar a vitória porque Ele nos ama. Eu espero que esse trimestre tenha sido de bênção para você, tenha sido de aprendizado. Sabemos que o nosso canal ainda é um canal pequeno, poucas visualizações, mas não estamos preocupados com esse tipo de coisa. Nós queremos ensinar aquilo que Deus nos coloca no coração, aquilo que Deus nos ensina, nós repartimos. Então, independente de visualização, independente de fama, canal famoso ou com muita influência, não, é que o nosso compromisso é com a palavra. O nome do canal já é Redescoberta da Palavra. Então, algumas pessoas aqui fazendo uma redescoberta da palavra através desse canal, nós já estamos felizes. Esperamos estar com você no próximo trimestre com um assunto especialíssimo também, o verdadeiro pentecostalismo. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar porque chegou o final do resumo da lição 13. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.